Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula referente a um curso de regressão, ok? Ahm, Esta matéria é muito complexa, é uma matéria ligada à estatística e sem mais demoras eu vou já avançar para os tipos de regressões que podem ser estudados. Ora, temos a regressão não linear e temos a regressão linear. Eu estou a escrever a linear um pouco mais abaixo, porque muitas das regressões aparentemente não lineares têm como primeiro passo a linearização, para podermos trabalhá-las como regressões lineares. Nem todas dão, ok? Mas fica aqui a nota de as que dão poderem depois gerar modelos chamados modelos linlog, loglin ou log. Até porque muitas vezes optamos por a linearização logaritmizando o modelo. Isto é muito usado, por exemplo, para o mercado imobiliário, quando queremos estudar o preço de determinado imóvel ou até do solo, com vários fatores. Normalmente os fatores não têm um comportamento linear, mas nós podemos logaritmizar para poder linearizar o modelo e trabalhamos como regressão linear. No entanto, há regressões que não conseguem ser linearizadas e têm que se trabalhar por outras vias, mas não será objetivo neste curso abordá-las. Ora, dentro da regressão linear, então, teremos depois a considerada regressão linear simples e a considerada regressão linear múltipla. Bom, isto é tão simples quanto isto. Quanto às regressões lineares simples e múltiplas, qual é a verdadeira diferença? É que na simples eu tenho yi igual a mais bxi, enquanto que na múltipla terei yi igual a mais b1x1 mais b2x2 mais V3, X3, etc. Então, tantas mais quantas forem necessárias. Daí a multiplicidade. Ok, no entanto, eu irei iniciar pelo início e irei abordar-vos apenas o método de regressão linear simples nesta videoaula, tá bom? Ora, posto isto, vamos então abordar pela via teórica, até porque depois terei uma videoaula com resolução de exercícios referentes a esta temática, e eu vou começar por vos evidenciar no modelo de regressão linear simples. Vou-vos falar um bocadinho da história, quase como contar uma história. Tá bom? Deixem-me abrir uma nova página, porque agora vou especificar o modelo que vou trabalhar neste vídeo. Modelo de regressão linear simples, MRLS. Bom, e basicamente este modelo baseia-se no seguinte, no yi igual a mais bxi mais ei, certo? Indo i de 1 até n, até um número qualquer máximo. Agora, vejam uma coisa muito importante, muito interessante aqui, que é a seguinte. Nós temos este modelo. O que é que significa cada uma destes parâmetros? Bom, este valor aqui, este termo aqui, não é mais do que a nossa variável que pode considerar-se endógena, explicada ou dependente. E se calhar a maioria de vocês conhece-la, desculpem, por variável dependente. Bom, então e o A? O que é o A? O A não é mais do que a ordenada na origem. Isto é, o valor de y quando x é zero. Certo? Bom, então, e o B?
O B é o declive da reta. O que é que isto significa? A cada variação de uma unidade em x, y varia b unidades. É isto que significa o declive. Eu estou a dizer variar, por acaso ele aqui parece ser positivo. Pode não ser, mas quando o declive é positivo, a cada unidade aumentada de x aumenta b unidades em y. Se for negativo, a cada unidade aumentada de x diminui b unidades em y ou vice-versa. Mas eu, ao usar o termo variado, estou a colocar da forma mais genérica possível, tá bom? Então, e o xi? Bom, o xi não é mais do que a nossa variável exógena explicativa ou independente. Tá bom? Apenas isto. Nossa variável independente. Então e o EI? Quem é o EI? Simples. O EI são os resíduos ou erros. Bom, e o que eu agora vou começar por fazer é tentar explicar-vos como calcular cada um destes valores. E as fórmulas é assim, eu vou dar-vos as fórmulas e vocês depois têm uma questão de as aplicar. Saber aplicar. Há aqui uma nota, é usado o método dos mínimos quadrados para chegar à regressão linear simples. Haverá outros métodos para chegar à regressão linear simples também, mas aqui irei optar por explicar esse método. E então eu não vou entrar muito ao pormenor pelo método dos mínimos quadrados, simplesmente é o método responsável pelas fórmulas que eu aqui vou colocar. Caso decidam pesquisar sobre as fórmulas, já sabem a teoria que levou a essas fórmulas. Eu vou acelerar o processo e vejam. É de todo importante saber então o seguinte. Vou começar pelos resíduos. Se eu tiver aqui um diagrama de dispersão e tiver estes pontos, é claro que passa aqui uma reta. A regressão linear não é mais do que a melhor reta a adequar-se a todos os dados. Eu quero é que vocês tenham noção de uma coisa. Aqui seria o meu yi, aqui seria o meu xi. Eu quero que vocês tenham noção de uma coisa. Eu quero que vocês tenham noção que uma coisa é, eu vou fixar este ponto, é o valor real da reta. Outra coisa é o valor do ponto. E então é assim, este valor do ponto, eu chamo-lhe o y, porque é o valor que me foi dado. Já o valor da reta, eu vou chamar o y chapéu, ou seja, o y acento circunflexo, ou seja, o valor estimado, porque esta reta não é mais do que uma reta estimada. Tá bom? E o meu resíduo será então a diferença entre o valor estimado e o valor dado em cada ponto. Tá bom? Depois teria que somar. Até porque depois haverá um pressuposto que é o somatório dos resíduos dar zero, ou próximo de zero. Mas vamos ver isso com calma. Agora estamos a aprender a calcular os resíduos, certo? Uma coisa é o ponto que é dado, outra coisa é o ponto da reta. Então, como é que eu sei o ponto da reta? Fácil. Já há onde ter na altura os parâmetros A e B, também estimados, daí usarmos o acento circunflexo. E então é assim, eu vou usar o x que me é dado, com o A e o B que calculei, tenho o valor estimado de y. Tá bom? É que é preciso muita atenção, pois os resíduos acabam por ser a distância do verdadeiro ponto à reta estimada na vertical, não na horizontal. Fiquem com essa ideia, tá bom? E é assim que se determinam os resíduos. O y é dado, o y estimado calcula-se assim, então chega ao resíduo. Ok, então mas já está na hora de saber calcular o parâmetro A, o parâmetro B, etc. Então deixem-me abrir uma nova página e vou explicar isso numa nova página. E então agora com mais calma vou proceder ao ensinamento do cálculo dos coeficientes de regressão. O B será S de xy sobre S de x
x, e o a será a média do valor de y menos o b, acabado de calcular, vezes a média do valor de x. Ora, as médias nós já sabemos. Como é que eu hei de calcular a média de y? Há de ser 1 sobre n vezes o somatório do i1 até n de yi. Vejam as videoaulas de estatística descritiva e vão aprender, tal como que x barra será calculado como 1 sobre n vezes o somatório do i1 até n de xi. Agora, importa é saber um bocadinho mais. Então, e estes s's? Como é que se calculam? Fácil, vejam. O s de x e y acaba por ser o somatório do i1 até n de xi vezes yi menos n vezes x barra vezes y barra. E atenção que tem de me ser dada uma tabela com os pontos em x e em y. Não sei quantos é que me darão, mas alguns. Certo? Então, com base nisso, eu sei sempre o x e o y. E depois com eles posso calcular o x barra e o y barra, as médias, e posso também fazer esta conta toda. Então, já agora vamos fazer para o s de x, que será o somatório do i igual a 1 até n de xi quadrado menos o n vezes o x barra ao quadrado. E já agora o s de y, que será o somatório do i1 até n de yi quadrado menos o n de y barra ao quadrado. Mas vocês agora perguntam, é alto, mas porquê é que foste buscar o s de y? De onde é que ele vem? Precisávamos dele para alguma coisa? Ups, precisávamos mesmo. É que se repararem, eu vou ter que saber calcular o r e o r quadrado. Bom, o r há de ser s de xy sobre a raiz quadrada do s de x vezes o s de y. Já o r ao quadrado será o r elevado a 2. Perdoem uma brincadeira. Não, também pode ser s de xy ao quadrado sobre s de x vezes s de y por a raiz cortar com o quadrado. Mas eu acho mais seguro assim. Considerar apenas estas fórmulas, está bom? Ora, ok, então, e o que é que isto é? Já sabem o que é o A e o B, já sabem quem são os Y e os X, também já vimos os resíduos que estava atrás. Os S não me vou preocupar, não tem interpretação, ok? S de XY, S de X e S de YY são apenas meros intermediários para me levar aos valores que eu quero calcular. Agora, o R e o R quadrado eu tenho que ter noção do que são, é muito importante. E então, para isso, eu vou começar pelo R. O R não é mais do que o coeficiente linear de Pearson ou coeficiente coeficiente linear de Pearson ou coeficiente de, agora não me estava a ver o nome, correlação, só podia. Afinal, o que é que o R me dá? O que é que o R me diz? Avalia a correlação positiva ou negativa entre as duas variáveis. E às vezes vocês ouvem os termos e ficam, epá, correlação, o que é isso? Ouçam, correlação. Relação mútua. Portanto, eu tenho duas variáveis, x e y, e eu quero avaliar se elas se relacionam uma com a outra ou não. Afinal, é isto que é a regressão linear. Eu até posso estar a trabalhar com estatística descritiva e precisar de regressão linear. Se em vez de me pedirem para trabalhar com dados apenas de uma amostra, me pedirem dados de duas. Ou de mais, então terei múltipla. Tá bom? Portanto, basicamente eu tenho que avaliar a relação mútua entre as variáveis em estudo. E agora há valores tabelados. Não vamos entrar muito por aí. Vejam, se R próximo, eu vou pôr igual, mas próximo a menos 1, eu tenho uma correlação perfeita negativa.
Se R igual a 1, correlação perfeita positiva. A partir daqui, há de ser sempre por essa lógica, tá bom? Eu vou apenas colocar, se o R já não chegar a 1, mas for, por exemplo, maior ou igual que... sim, posso usar o maior ou igual. Maior ou igual que... Maior ou igual que não, porque eu vou considerar primeiro o negativo e não ajudará. Menor ou igual que menos 0,75, 0,80, por aí, eu já considero, primeiro que a correlação há de ser negativa, mas é forte, correlação forte, negativa. Agora é assim, vejam lá, se chegar a 1 já não é forte, é perfeita. Já se o R for maior ou igual que 0,75, eu digo que a correlação é forte, positiva. Abaixo destes valores terão moderada e fraca. Isto agora depende das áreas. É assim, para um curso de estatística, não esperem trabalhar com regressão e ter R's inferiores a 0,75. Não faria sentido sequer. Agora, se vão estudar para um curso de enfermagem, para um curso de medicina, para um curso de biologia e precisam de fazer testes, ecologia, por exemplo, testes ecotoxicológicos ou até toxicológicos mesmo, vocês vão usar testes onde a correlação há de ser 0,3, 0,4 e já é bom. Portanto, vejam, eu não estou a querer dizer que 0,3 ou 0,4 é uma forte correlação, mas mesmo uma fraca correlação, tendo em conta a área, poderá ser um bom resultado. Não se fiem nestes valores e não queiram agora fazer regressão linear só quando os valores são estes. Era tudo muito bonito. Chegávamos à área da biologia e não havia testes para ninguém, porque na natureza não há uma correlação perfeita, certo? Pronto, e então nós temos de ter isto em consideração. No entanto, para fins estatísticos, que é o meu objetivo aqui trazer-vos, obviamente que as correlações serão sempre bastante elevadas, mas se não forem, já sabem. Considerem o 0,50 o patamar intermédio. Acima de 0,50 seria moderada e abaixo seria fraca. Basta considerar isso. E negativo o mesmo, mas tendo em conta que está na escala negativa, e olhando para o sinal negativo já sabem que a correlação é negativa, se o sinal for positivo, a correlação é positiva. Interessa-me agora abordar aqui só mais uma coisa sobre a correlação, e já sabem que depois têm que interpretar, se vos pedirem. Antes de ir para o R quadrado, deixem-me só continuar aqui com outra definição da correlação, que é quando dá zero. Então e se der zero? Bom, se der zero, não há correlação linear. Eu não quero que vocês com R igual a zero digam pronto, acabou porque isto não dá. Não, não há correlação linear. Mas pode haver outra. Mas pode haver outro tipo de correlação. Portanto, sempre que tiverem um R igual a zero, já sabem que pela regressão linear simples não vão. Aliás, pela regressão linear não vão de todo. Agora, depois podem adequar uma regressão exponencial, uma regressão logarítmica, ou seja, entrar no campo das regressões não lineares, que é um campo que nós não iremos entrar aqui nos próximos vídeos, está bom? Só para esclarecer isso. Mas não digam logo que está mal. Não. Simplesmente não há correlação linear. Poderá haver outra. Ok? Vamos então avançar para o R quadrado, que não é mais do que o coeficiente de determinação, que está relacionado com o ajustamento do modelo. Ou seja, para vocês terem noção, imaginem um exemplo. O R, tem que ser um exemplo que eu saiba de cabeça, vá. O R é 0,9. Então o R quadrado será 0,9 ao quadrado. Ora, 0,9 ao quadrado dará 0,81. Certo? E muitas vezes comenta-se, aliás, deve ser comentado em percentagem. O R quadrado apenas. Tá bom? Então como é que se comenta o R quadrado? O R eu já vos disse como é que era. O R quadrado primeiro será sempre positivo. Portanto,
Desde que haja uma forte correlação, o R² é elevado. Se ele é positivo ou negativo, ele não ajuda. Por isso é que eu há pouco vos dei a fórmula para o R e não para o R². Há professores que vos dão a fórmula para o R² e não para o R. Só que vocês sabem que aplicando a raiz quadrada a um número, o resultado vem sempre positivo. E pode não ser. E daria algum aço para algumas dúvidas. Portanto, eu prefiro assim, acho que é mais coerente. De qualquer das formas, continuando aqui com este comentário, o R² o que me dá é a percentagem de x que explica y. Deu para perceber? Isto é, neste caso eu teria. Não posso começar por 81%. Iria começar assim. A variável exógena x explica em 81% da variável endógena y. E aqui, se calhar, em vez de exógena e endógena, soava melhor o explicativa e a explicada. Daí, a variável x explicar a variável y. Ou, por outras palavras, a variável y deixar-se explicar pela variável x. Enquanto por cento em 81, que já é muito bom. Ok? Portanto, é muito bom que vem do R09. E o R09 é uma correlação muito forte. Forte, muito forte. Tá bom? Ok. Está explicado. A partir daqui, reparem que já não há muito mais a fazer. Apenas agora não posso deixar de vos fazer aqui uma pausa para falar de pressupostos, tá bom? Os pressupostos do modelo. Ora, os pressupostos do modelo de regressão linear simples são os seguintes. Vejam. Primeiro, os erros devem ser independentes. O que é que isto significa? É tão fácil. Ora vejam, o y é a mais bx mais um erro. Ora, o erro não ser independente é eu estar a considerar a minha ordenada na origem englobando os erros. Não faz sentido. Portanto, os erros têm que ser independentes, ou seja, temos que os deixar de parte. E mais, têm também que ser independentes entre si e não condicionarem os erros verificados nos pontos seguintes ou nos pontos anteriores, tá bom? Portanto, os erros devem ser independentes. Isto é uma coisa que acaba por ser sempre, não é muito da nossa responsabilidade avaliar. Os erros devem seguir uma distribuição normal de média zero e variância constante. E isto sim, já é da nossa obrigação testar. Para isso, nós muitas vezes somos obrigados a aplicar aqui um teste não paramétrico para verificar se de facto os erros seguem ou não seguem uma distribuição normal. E neste caso, atendendo à dimensão da amostra, nós teremos que aplicar um teste não paramétrico de hipóteses de Shapiro-Wilk ou de Chi-quadrado. Mas, para isso, vocês consultem videoaulas referentes aos testes não paramétricos e vão entender como se faz. Tá bom? Se vos for pedido para justificar, então vocês têm mesmo que fazer o teste. Caso não seja pedido para justificar, seja pedido para enunciar pressupostos, vocês enunciam como eu aqui estou a fazer. Certo? Ora, visto que os erros devem seguir esta normal, também entendemos que acaba por se perceber que a variável endógena, sabem que é o y, deve seguir uma distribuição normal de média A mais B xi e de variância constante. Ora, cá está. Acaba por ser uma dedução. Visto que os erros é de esperar que a média sejam zero, temos também que saber que a minha variável endógena então será apenas em média o seu A mais Bx sem contemplar os erros. Está certo? Há mais pressupostos a ter em consideração que podem, sei lá, algumas pessoas podem considerar que não são, mas eu tenho a convicção que sim. Vejam, o somatório dos resíduos, vou considerar aqui o quarto pressuposto. O somatório dos resíduos deve dar zero.
de I1 até N. Agora, desde que eles sejam independentes de si, tudo bem. Isto mesmo assim é grave, porque podem dar zero e num ponto eu ter um erro de mais 50 e no outro ter um erro de menos 50. Ora, a soma dá zero. E mesmo assim a diferença é muito grande entre eles. Ok, mas a verdade é que a soma dos resíduos tem que dar zero para que me dê mais garantias de uma boa adequação da reta aos dados. Tá bom? E o quinto pressuposto, e este aqui é por demais evidente, é o parâmetro B ser diferente de zero. Porque digo-vos, quando o declive é zero, a variável x não explica a variável y. Nem a variável y se deixa explicar por a variável x. A variável y é constante. Portanto, o declive tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. E estes são os pressupostos do modelo de regressão linear simples. Ok? Agora, também para ajudar a um dos pressupostos, mas ao mesmo tempo para dar mais uma panóplia de ferramentas para estudar a regressão linear, vamos só terminar esta videoaula abordando os testes de hipóteses paramétricos que podem estar associados referentes aos coeficientes de regressão, que vocês já sabem que são o A e o B. Certo? E aqui, atenção, uma coisa vocês têm que saber, recordem, e vão ver as videoaulas referentes aos testes de hipóteses paramétricos, por favor, e até mesmo os não paramétricos. Os testes de hipóteses podem ser unilaterais esquerdos, unilaterais direitos e bilaterais, independentemente do que estamos a fazer. Depois, dependendo do tipo de interpretação do enunciado, é que nós temos que escolher qual deles o mais adequado. Agora, passando isto à frente, porque na verdade o que eu aqui vou explicar pode ser adequado para cada um deles, eu então vou-vos dar o seguinte, que é, vejam, eu tenho para o parâmetro A, se quiser testar A, eu vou simplesmente escolher a estatística de teste como sendo o meu parâmetro A menos o A da hipótese sobre o sigma do A. E isto é o desvio padrão do erro, tá bom? Sob a hipótese H0, a seguir uma distribuição T de student de graus de liberdade E de menos 2. Bom, de qualquer das formas, eu preciso de vos dar aqui uma dica. Vejam que eu ainda não vos ensinei a calcular este valor. Pois é estimado. Lembrem-se que as medidas populacionais não se calculam, nem a média, nem a variância, nem o desvio padrão. Mas como este tem o acento circunflexo, é aquele que se estima. Nunca se vai saber o valor verdadeiro, mas chega-se a um valor aproximado. E vejam que esse valor calcula-se como sendo o desvio padrão do erro amostral vezes a raiz quadrada de 1 sobre n mais a média em x ao quadrado sobre o s de x. E tudo isto nós já vimos o que era. Só não vimos o s ainda, pois não. Não seja por isso. O s, por sua vez, calcula-se da seguinte fórmula. Será raiz quadrada, coloca a raiz quadrada no fim, tá bom? 1 sobre e de menos 2 vezes o somatório do I1 até n de cada resíduo ao quadrado. Tudo isto dentro da raiz quadrada. Cá está. Estes dois cálculos à parte. Mais uma vez, de pouco serve cada um destes valores, apenas me servem para poder chegar ao cálculo da estatística de teste. O parâmetro A já sabemos estimar, o A0 é da hipótese H0. É aquele que é substituído. Tá bom? Ora, e também, já agora, importa saber o intervalo de confiança. Nós não iremos deduzir os intervalos de confiança na regressão linear. Tá bom? E quanto ao intervalo de confiança para o parâmetro A, vamos ter como limite inferior o A menos o T student n menos 2 de 1 menos alfa sobre 2 vezes o sigma A.
ponto e vírgula, e o limite superior, o A estimado mais t de n menos 2 de 1 menos alfa sobre 2 vezes o sigma do A. E está aqui a fórmula para o intervalo de confiança, limite inferior, limite superior. Então, e se eu quiser testar o parâmetro B? Vejam, a estatística de teste é automaticamente esta, independentemente do teste. O intervalo de confiança será caso o teste seja bilateral ou caso me peça um intervalo de confiança à parte. Tá bom? Testes unilaterais não se podem resolver com intervalos de confiança. Recordem. Ora, estatística de teste para o B será o B estimado menos o B da hipótese H0, H0 nossa amiga, erro de primeira espécie, lembrem-se, sobre o sigma estimado do parâmetro B. A seguir, sob a hipótese H0, uma distribuição t-student é de menos 2. Tá bom? Agora, reparem que o desvio padrão do erro B, como é que se calcula? Calcula-se assim. S sobre a raiz quadrada do S de x. E vejam que eu já vos disse como é que se calculava o S aqui em cima. E o S de x também já está para trás. Portanto, cá está esta fórmula à parte, mas de resto não preciso mais nenhuma. Para terminar, dou-vos a fórmula do intervalo de confiança para o parâmetro B, que será o B estimado menos o t de student n menos 2 de 1 menos alfa sobre 2 vezes o sigma estimado B, ponto e vírgula, B estimado mais t de n menos 2 de 1 menos alfa sobre 2 vezes sigma B. E está feito também com a fórmula do intervalo de confiança. E se repararem, estão aqui as fórmulas todas que vocês precisam para resolver exercícios sobre a regressão linear simples. Quanto aos testes de hipóteses paramétricos associados à regressão linear simples, nomeadamente aos parâmetros de regressão, aos coeficientes de regressão A e B, posso ter tudo. Posso ter, olha, testa a presença da ordenada na origem. Se o A é 0 ou diferente de 0. H0, A igual a 0. H1, A diferente de 0. Olha, testa quanto à significância do modelo. Espera lá, porque se o declive for 0, o modelo não tem significância. Então H0 é o B igual a 0. Contra H1, que é o B diferente de 0. Entre outros tipos de interpretação que podemos ter. Mas quanto a isso eu não me vou preocupar, porque eu vou fazer uma videoaula referente à resolução de exercícios, apenas. E então aí vocês vão entender melhor a matéria. A matéria teórica está aqui dada, este conjunto de fórmulas também vão ser muito úteis para a resolução de exercícios, mas a partir daqui é ver exercícios, ver como se resolvem e praticar. Não é preciso mais, ok? Espero que tenham gostado. Por mim é tudo, não tenho mais nada a acrescentar. Se virem que falta alguma coisa ou que precisam de algum esclarecimento mais ao pormenor de alguma das matérias, por favor comuniquem, estou à vossa disposição, tá bom? Quanto à regressão, ao modelo de regressão linear simples, dou por terminada a videoaula. Espero que tenham gostado. Por mim é tudo. Um forte abraço estatístico a todos, ok? A todos, ok? Adeus!